passada, nós trabalhamos uma mensagem de um dos orientadores aqui da casa, o Dr. Leocádio José Correia, em que ele falou da importância de nós positivarmos a vida, falou da importância do nosso pensamento, de nós sairmos da ditadura do pensamento negativo, de pensar sempre o pior, de transformar isso numa visão melhor e mais positiva da vida. E ele trouxe diversos instrumentos, né, para nós nos protegermos aqui na Terra. E um deles foi justamente esse do pensamento, de nós positivarmos. Mas essa é uma transformação que às vezes não é fácil, de nós transformarmos o nosso pensamento, a nossa visão de mundo. Como podemos fazer isso na prática, no nosso dia a dia? E verificando lá as minhas coisas, eu encontrei um vídeo de um jornalista da revista National Geographic. Ele trabalhou por mais de 20 anos nessa revista e através do trabalho dele nessa revista e da filosofia da empresa, ele fez essa transformação de olhar dele sobre o mundo e sobre a vida. Então eu gostaria de passar esse vídeo para nós assistirmos juntos, que ele vai mostrar como que essa filosofia, o trabalho, ajudou ele a fazer essa transformação. É um vídeo curto, de 20 minutos, e após o vídeo a gente vai pontuar aqui algumas coisas que ele vai trazer nesse vídeo. Tá bom? Eu vou colocar aqui então. Quer que apague a luz? Apaga essa luz aqui para ficar melhor. Sim, apaga a luz aqui, por favor. Se alguém não enxergar muito bem, quiser vir aqui na frente, tem lugar, tá? Sou Luigi Jones. Trabalhei 20 anos na National Geographic, fotografando histórias do mundo inteiro, criando imagens maravilhosas. Aprendi muito com essas imagens, sobre a sociedade, a geografia, sobre as pessoas. Mas a imagem que me fez mudar a minha vida não era fotografia. Foi uma atitude, uma perspectiva que era o cerne da National Geographic. Uma visão tão simples quanto profunda, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Celebrar o que o mundo tem de bom. Celebrando o que o mundo tem de bom. Versão brasileira Sigma. Todos nós temos professores na vida. Mentores que nos mostram aquilo que é possível. A National Geographic foi um desses para mim. E talvez para muitos de vocês, eu costumava lê-la à noite, mesmo quando meus pais mandavam apagar a luz, eu não obedecia. Pegava uma lanterna e me escondia sobre as cobertas. Eu ficava acordado, olhando, apreciando as fotos daquela revista. Fotografias que exibiam possibilidades que o mundo oferecia. Eu nunca imaginei que trabalharia ou fotografaria com eles. Eles começaram a influenciar minha vida, bem antes de eu saber que era fotógrafo. Por quê? Porque eles tinham uma visão maravilhosa. O dever que me davam, todas as vezes em que saí, era celebrar o que o mundo tem de bom, ao invés de reclamar do que estava errado. Guardei as revistas. Todos fazemos isso. É um sacrilégio nacional jogar fora essa revista, pois ela celebra o que o mundo tem de bom. E ninguém quer jogar isso fora. Quando eu era jovem, acreditava no ditado: só acredito vendo. Mas quanto mais eu fotografava para a Geographic, mais eu percebia que estava errado. A forma correta seria: é preciso crer para enxergar. É assim que a vida funciona. Eu acreditei na visão da Geographic, e quanto mais eu acreditei, mais deu certo. Eles me enviaram a lugares onde nunca havia ido.
Acreditei que haveria belas paisagens para fotografar e elas apareceram. Acreditei que nas paisagens haveria ótimas pessoas e elas estavam lá. Comecei cada trabalho, cada dia, cada foto, tentando celebrar o que havia de bom na situação e não o que havia de errado nela. Quando eu comecei, não imaginava como essa visão era tão poderosa ou quanto ela mudaria a minha vida. A visão controla a percepção e a percepção se torna realidade. Celebrar o que o mundo tem de bom era uma visão com propósito e paixão para todos nós da Geographic. Você tem uma visão assim? Não só para a empresa, para si mesmo. Uma visão que pudesse colocar em 6 palavras e a cada manhã você dissesse, sim, é o que está fazendo, não importa o que faça. Quando essa visão é clara, paixão e criatividade também estão presentes. Eu sei disso. Eu sei disso porque eu vivi isso. De repente eu não estava só olhando as fotos, eu estava lá. Eu estava lá e era um lugar incrível. Das montanhas mais altas, passando por rios iluminados pelo sol, até arco-íris e conchas do mar. Para onde eu olhava, havia maravilhas para fotografar. E na visão da Geographic, o homem era parte integrante daquela beleza. Não era separado. Era tão bonito e tão mágico quanto qualquer coisa no planeta. Quando comemorava o melhor nas pessoas, eu via isso. Via nos rostos de quem trabalhava, ou na linguagem corporal de quem brincava, de quem estava na juventude e de quem estava na velhice. Dá para acreditar nesse cara? Eu achava que ia ser uma boa foto antes dele sorrir. Eu via a luz que brilha, não em nós, mas dentro de nós. De dentro, quando a deixamos sair. Era a mesma luz que eu via na natureza, que não precisava de nada para se expor e nos brindava todos os dias. Com a delicadeza de uma flor ou com a luz pálida dos picos. Mas quanto mais eu celebrava a beleza do mundo, mais crescia o conflito entre o paradigma da Geographic e a visão de mundo que eu aprendi desde criança. Meu paradigma intelectual. Você sabe, a lei da selva. Devore ou seja devorado, eu ganho, você perde. O segundo lugar é do primeiro perdedor. Vivemos nesse paradigma o tempo todo. Um mundo baseado em medo, escassez e competição. É verdade se quiser acreditar nisso. Mas não era o que a natureza me mostrava. A natureza me mostrava uma beleza maravilhosa, logo além do horizonte, dizendo, olá, olá. Estava tudo ali. Se eu estivesse aberto para ver. A natureza nunca se pôs diante de uma floresta e disse, só existe uma boa foto escondida aqui. Um fotógrafo vai ver e os demais serão perdedores. A natureza disse, quantos filmes você tem? Traga-os aqui. E eu vou enchê-los com imagens e possibilidades que você jamais imaginou. Desde a menor semente. Estamos querendo ver essas possibilidades? Acreditamos mesmo que estão ali? A percepção controla a nossa realidade. Se não acreditarmos, nós não veremos. Eu me lembro de uma vez em que fui para as montanhas de Selkirk, na Colômbia Britânica, e encontrei um lindo campo de flores. Mas não dei muito valor e comecei a dizer, a luz não está boa, eu vou voltar amanhã. Já vivemos isso, acontece o tempo todo, em casa, no trabalho. Eu não farei isso agora, farei só amanhã. O amanhã se transforma na semana seguinte, e quando eu cheguei lá, não havia mais flores. Somente o mato. Não foi o que planejei, estava quase indo embora, quando uma voz em mim disse, vamos, comemore. Sim, não foi como planejou, mas o que é de bom na situação? Quais as possibilidades? Quando percebi, estava no meio do mato, sobre o mato, embaixo do mato, ao lado do mato, olhando por todos os ângulos até que, nossa, veja o que eu encontrei. Estava lá. Parecia estar lá desde sempre, se eu quisesse ver.
fotografava para Geographic, mais eu percebia o poder, a força da nossa visão. Enquanto eu celebrava o que o mundo tem de bom, comecei a criar uma visão de possibilidades. Não de escassez, mas de possibilidades. Sempre existe uma resposta certa. Uma visão que mostrou que não importa quão sombria e triste, quão desesperadora possa parecer uma situação, se eu realmente tentasse, se eu realmente estivesse aberto, sempre acharia uma perspectiva, nesse caso descendo pela fenda e olhando para trás. Uma perspectiva que transforma o comum em extraordinário. Quão abertos a possibilidades, nossa visão nos permite ser. Abertos, realmente abertos mesmo quando achamos que sabemos a resposta. Estava fotografando no Marinewood e fiz fotos das baleias e dos golfinhos. Estava voltando para o carro e então vi um garoto diante das fontes. Fontes dançantes, quando a água sai de uma para outra, e este garoto estava com a mão numa abertura. Ele estava pronto e eu também, estava esperando e eu também. Eu sabia qual seria a resposta e eu pequei. Mas eu não parei. Não tirei os olhos, fiquei aberto, porque se achasse que isso era tudo, não teria visto isso aqui. Celebrar o que o mundo tem de bom não só nos mantém abertos a possibilidades, mas nos dá energia. Quando eu preparo uma foto, eu sempre começo dizendo: o que mexe comigo? O que podemos celebrar? O que a foto pode oferecer de melhor? E tento enfatizar isso, sem enfocar o resto. Ao invés de começar, como muitas vezes fazemos, reclamando do que está errado, o que há de bom na situação? Pois celebrando o melhor, podemos nos apaixonar. Ficamos conectados com a paixão e emancipamos a energia. Celebrando o que há de bom, conseguimos energia para arrumar o que está errado. É como Michelangelo escreveu: quando eu vi um anjo numa pedra e o esculpi para libertá-lo. A visão certa nos mantém abertos às possibilidades, nos dá energia e faz com que aceitemos mais as mudanças. Mudanças. Como fotógrafo, rezo por mudanças. Eu fico de joelhos e imploro que o tempo, o vento ou a luz mudem. O status quo deixaria as fotos chatas e redundantes. Na verdade, eu percebi que o que nos assusta hoje, a incrível curva de mudança de que ouvimos falar, a alta velocidade de mudança em nossa sociedade, é meu aliado. Se eu observá-la de perspectiva um pouco diferente, não seria uma curva de mudanças, mas uma curva de possibilidades. Uma curva de possibilidades, e eu poderia vê-la assim. Sei pela minha fotografia que é verdade. Mudança é possibilidade. E os tempos de maiores mudanças têm um maior potencial. Nós vivemos em uma curva de possibilidades. Talvez não possamos controlá-la, mas aprender a usufruí-la, como um surfista em uma onda ou uma ave em uma corrente. Usar sua força para nos levar onde queremos ir. Viver na incerteza, mas agir com confiança. Isso é algo que posso comemorar. Quanto mais comemorei, quanto mais usei habilidade para aproveitar a onda de possibilidade, mais percebi em minha fotografia e em minha vida que a diferença entre uma boa foto e uma ótima foto é medida em milímetros, não em quilômetros. Foto boa: uma flor na praia em Maui. 20 centímetros mais perto, foto excelente. Foto boa: um cowboy em um canyon. A 100 metros dali, na porta de um celeiro, foto excelente. Foto boa: o sol se pondo na Golden Gate com a lua. Como poderia ser melhor? 15 minutos depois, foto excelente. Quando acreditarmos, veremos. O poder da visão é extraordinário. Transforma o modo como olhamos o mundo.
Pode parar de nos fazer vagar e alcançar alturas jamais sonhadas. Mas temos que estar dispostos a confiar, a estar no limite. Pois é no limite onde encontramos os ventos que nos levam ao alto. Não são apenas os limites externos que nós devemos testar. Os limites internos também. Se vamos aprender a voar, nós precisamos nos conhecer tão bem quanto conhecemos nosso trabalho. Um dia eu percebi que se alçar voo em minha vida, deveria gastar o tempo não só com o que eu faço, mas com quem eu sou. É muito mais difícil, pelo menos foi para mim, descobrir quem eu era e me sentir confortável comigo. É bem mais difícil que fotografar. Mas eu sabia que era mudança de foto boa para excelente. Era o limite que eu devia enfrentar. Esse limite na vida de cada um, entre sucesso e significado. Esse limite sutil entre ser o melhor do mundo e ser o melhor para o mundo. Não é uma troca fácil. Mas sempre que eu perdia a fé e achava que não conseguiria, encontrava alguém que conseguia. Alguém que era um exemplo, mostrando que era possível. Encontrei uma pessoa desse jeitinho na Escócia. O nome dela era Marianne Campbell e ela era a melhor tecelã da Escócia. Ela era um tesouro nacional, foi homenageada pela rainha e morava em uma cidade minúscula. Tive que fotografá-la. Fui à casa dela e bati na porta. Ela saiu, uma mulher adorável. E disse, posso ajudá-lo? E eu disse, sou da National Geographic, vim fotografá-la. E ela disse, espere, meu irmão está muito doente lá em cima, ele pode morrer. Eu estou cuidando dele agora. Eu me senti um completo idiota, porque eu comecei a pedir desculpas, me afastei, e a mulher então me disse, espere, me dê uma hora e eu estarei pronta. E fechou a porta. Passei pela vila pensando em sua presença extraordinária. Por quê? Por que se o irmão dela estava morrendo, por que me atenderia? Através da janela ouvi suas mãos movimentando o tear. Ela estava na sala de tecelagem, iluminada só pela luz da janela. Ela me mostrou a lã que abrira manualmente. Ela me mostrou como andava pelo campo para colher líquens das pedras e fazer tinturas. Estava nervoso e envergonhado. Eu tirei as fotos rápidas e disse, obrigado, está bom. E comecei a me retirar. E ela me pediu. Ela me levou à sua casa e serviu biscoitos com chá. E não comeu enquanto eu não comi. Ela me levou à sala, revivou o fogo e sentamos juntos. Ela falava com calma e simplesmente. Eu me via na presença de uma grande sábia. Esperava um golpe de sabedoria e, por fim, eu disse, e o que a senhora pensa enquanto desce? E ela disse, imagino se o fio vai acabar. Não era o que eu imaginava, sabe? E ela deve ter notado o desconforto, pois ela sorriu, meneou a cabeça e disse, quando eu teço, eu teço. E em minha mente eu ouvi, quando eu teço, eu teço. Quando eu fotografo, eu fotografo. Quando eu sirvo. Quando eu comemoro, eu comemoro. Não vale a pena andar um lugar para pregar, a menos que ande conforme aquilo que prega. Naquela tarde, por meio de suas ações e suas palavras, Marianne Campbell mostrou-me como era voar. Ela era quem era, com disciplina, com graça, com desprendimento. Ela era uma tecelã. Não era só a melhor do mundo, mas era melhor para o mundo. Eu poderia fazer isso? Conseguiria confiar em meus próprios valores e em minha visão para ultrapassar meu próprio limite? Encontrar um novo equilíbrio em minha vida, não o da limitação, o da possibilidade. Não um equilíbrio exclusivo, mas um equilíbrio inclusivo entre o que eu faço e o que eu sou. Um equilíbrio que permita manter minha intensidade e concentração e, ao mesmo tempo, não esquecer o que é realmente importante na minha vida. Um equilíbrio que permita que eu aceite tudo até estar transbordando, com muita gratidão e graça para retribuir. Ser como o pôr do sol,
que a natureza nos oferece todo dia. Deixar tudo sair, publicar isso por meio de minha vida, o melhor que tinha a oferecer sem considerar sequer se foi recebido. Eu sei que quando eu faço isso, acontecem coisas maravilhosas. Fotografei os torneios na Escócia para uma campanha de whisky. Estávamos fotografando homens enormes jogando pesos. Foi divertido, mas eu não conseguia tirar os olhos daquele de casaco. Era o juiz. Fotografamos, mas a minha intuição dizia para ir falar com ele. Quando acabou, fui até ele e disse: já fez isso antes? Você é maior que todos os outros. E ele disse: sim, rapaz. Fui campeão da Escócia por muitos anos. E eu disse: o que faz hoje? Ele disse: sou fazendeiro. Eu era fazendeiro e continuo sendo. Eu perguntei se podia ir visitá-lo. Acho que sim, ele disse. Peguei a equipe toda no dia seguinte e fui lá. Ele era enorme. Encontramos um peso que ele não jogava há anos. Fomos para o campo e aquilo sim, ele está contente consigo mesmo. Ele estava perdido no melhor que tinha a oferecer. E eu também. Não me importava se pagavam para eu fotografar ou não. Estava me apaixonando através das lentes, celebrando o que o mundo tem de bom. O diretor de arte pegou as fotos e fez um anúncio que diz: durante 25 anos, Henry ouviu o aplauso da multidão nos torneios. Agora, ele arremessa o peso na privacidade do campo. O anúncio ganhou muitos prêmios, mas não me importava. Eu conhecia Henry. Alguns anos depois, quando eu voltei à Escócia, como eu sabia onde ele morava, eu fui até a casa dele. E ele mostrou que emoldurou o anúncio. A esposa apareceu no jardim e posou para as fotos. Ele disse: venha, rapaz, quero lhe mostrar uma coisa. Ele virou o anúncio que estava coberto de assinaturas. E eu perguntei: Henry, o que é isso? Acontece que este anúncio rodou o mundo inteiro. E meus parentes na Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos, todos ligaram perguntando: Henry, é você? Eu disse que era eu mesmo. E eles disseram que era melhor verificar de perto. E devido ao anúncio, fizeram a maior reunião do clã em 200 anos. Não sabemos o que vai acontecer quando damos tudo de nós, quando retribuímos. Só é preciso fazê-lo e acreditar. Coisas incríveis acontecem quando estamos abertos às possibilidades. O mundo é mesmo um lugar incrível. Eu vi isso nas páginas da Geographic quando eu era menino. É possível ver agora, todo dia, se estivermos abertos. Se mantivermos uma visão que nos encha de energia, ultrapasse nossos limites, que dê coragem de sofrer, que permita que celebremos o que o mundo tem de bom. Bom, né? Ele traz várias colocações que eu acho que seria importante nós só reforçarmos aqui. O vídeo é bem explicativo, né? Mas eu acho que a gente às vezes ouve, mas é muita informação e é importante que a gente reforce, repita, para a gente fixar bem como mudar essa nossa visão de mundo. Então, uma das primeiras coisas que ele nos coloca para a gente mudar essa visão é de celebrar o que é de bom ao invés de reclamar do que está errado. Então, melhor nós sempre tentarmos enxergar o que é de bom, não apenas nas situações, mas nas pessoas também. O Dr. Leocádio nos fala sempre para ver o que há de melhor no outro, né?
abstrair o que há de melhor no outro. Sempre, né? Buscar o que há de melhor e dar esse enfoque no que há de melhor ao invés do que aquilo que nós não achamos tão bom assim. E isso no mundo, nas situações, nos lugares. Inclusive na neurolinguística, né? Isso. A neurolinguística trabalha dentro desse Levanta, princípio. Nájila, porque daí não vai aparecer. A neurolinguística, ela trabalha esse princípio. Quando nós focamos, falamos, comentamos, nos ligamos no ruim, nós estamos exatamente criando campos para o ruim. Não estamos ajudando a melhorar, estamos ajudando a piorar. Tanto que ela nos aconselha, é um ramo de ciência que nos orienta a, inclusive, não usar a palavrinha não. Porque não para a neurolinguística já é afirmativo. Não faça isso. Para a neurolinguística está afirmando fazer isso. O que ela orienta é: veja o que deve ser feito e afirme o que deve ser feito. Não abra essa porta. Mantenha essa porta fechada. Não vá por aí hoje. Crie o que é para acontecer e afirme o que é para acontecer. Porque essa afirmação do não, está bem dentro do princípio que ele trabalha, é afirmar exatamente o que não queremos. Segundo a neurolinguística, o nosso cérebro ele não absorve o não. Então, se você fala, como a Nájila falou, o exemplo, né, que geralmente é dado por aí sempre, se eu falar para os senhores, não pensem num elefante. Todo mundo já pensou no elefante. Sim. Então, o não, ele não é registrado. Então, uma ordem. E quando a gente vê uma criança, por exemplo, que a gente fala, não faz isso, a criança vai lá e faz, porque ela não capta o não. Né? Você tem que falar para ela fazer o que deve ser feito. Né? Então, não põe a mão aí, você fala, põe a mão aqui. Aí a criança vai pôr a mão aonde você quer que ela ponha. Não coma isso ou coma aquilo. Então a gente tem que focar sempre no positivo, no que queremos, e isso na nossa vida também. Como falamos na semana passada, de plasmarmos aquilo que queremos e não focar no que não queremos. Por exemplo, esquiadores, né? Quando eles vão esquiar, eles têm que focar no caminho da neve, não na árvore. Porque se eles olharem a árvore, eles vão parar na árvore. A gente tem que focar o que nós queremos, né? E desfocar do que... E ele fala no vídeo também, né, uma parte quando ele coloca ali da floresta, que tem várias possibilidades, então em que ele foca no que há de melhor ali na foto, e não no que não está talvez tão bom num primeiro olhar, né? Então, continuando, o outro ponto alto que eu acho desse vídeo é quando ele fala da mudança do paradigma do ver para crer. E ele vai do acreditar, né, crer. Para enxergar. Acreditar nas possibilidades. Acreditar que não há uma só situação. Você pode olhar por outras perspectivas. A mesma situação é uma situação, mas existem várias perspectivas. E se a gente olha, enxerga uma coisa e fica só nesse primeiro olhar, e às vezes ruim, a gente vai enxergar o mundo de uma forma distorcida e às vezes irreal até, de forma negativa. Porque aí, como ele fala em seguida, complementando essa ideia, é de que a nossa visão controla a nossa percepção. Não vou escrever melhor. Visão controla a percepção. E a percepção se torna a nossa realidade.
também de acordo com o que nós falamos na semana passada, em relação à força do nosso pensamento, né, que está aqui, ligado à nossa visão e à nossa percepção. Né, a gente pode colocar aqui o pensamento. Porque quando nós olhamos uma situação, a gente tem uma percepção sobre essa situação, faz um pensamento. E esse pensamento vai tornar a nossa realidade. Aqui no vídeo, no exemplo, quando ele chegou num campo florido e achou que não estava bom. Essa foi a primeira visão que ele teve. E ele teve essa percepção e criou um pensamento, não está bom. E criou aquela realidade de que aquela situação daquele campo florido na frente dele não era boa. E aí ele deixou, voltou uma semana depois, o que aconteceu? Não tinha flor nenhuma, estava um campo assim. E aí ele chegou, primeira visão que ele teve também desse campo, ruim, nossa, está pior, então vou embora. E quando ele ia sair, ele mudou o pensamento dele, não, peraí, percepção. Deixa eu olhar, fazer um segundo olhar sobre esse campo. Deve ter alguma outra perspectiva. E aí ele começou a procurar, foi embaixo, deitou, foi do lado, olhou para tudo, até que surgiu aquela imagem maravilhosa que apareceu ali no vídeo. E ela estava lá desde o começo. Se ele tivesse ido embora, não teria tido a oportunidade dessa nova possibilidade, de um novo olhar, de um olhar bonito e uma coisa bela. E a nossa vida é assim. A gente às vezes recebe ou está numa situação em que a gente no primeiro olhar pensa que é uma situação ruim, faz uma percepção, cria um pensamento ruim acerca daquilo, já toma aquilo como uma realidade absoluta e única e não tenta fazer um segundo olhar, não tenta fazer uma ressignificação, olhar por uma outra perspectiva aquilo e tentar achar o que há de bom na situação. Tem uma mensagem, eu não sei se a Célia trocou, que estava na sala de reciclagem, em que o Dr. Leocádio também falava, tudo tem o positivo e o negativo, o átomo tem o polo positivo e negativo, nós somos assim, nós temos em nós também nossas luzes, nossas sombras, o positivo e o negativo, e todas as situações têm, e tudo acontece por um motivo, em tudo há um aprendizado, e se nós buscarmos o que há de bom, o que eu posso aprender com essa situação, ela vai se tornar positiva. Nós vamos alcançar uma perspectiva que vai transformar aquela primeira impressão, aquela primeira percepção e vai mostrar que a realidade pode ser vista de diversas perspectivas. Com várias prova dessa situação são as vacinas. Pois é. De onde tudo. surgem? Pois do é. mal, né? Que dizem mal, entre aspas. Sim, nada é absolutamente mal, é tudo a forma e o uso que nós damos a eles, a tudo, né? Então ele fala, né, para a gente olhar a luz, que por onde olhamos há maravilhas, e o homem é parte integrante da beleza do mundo, da natureza, ele não é separado. Que nós devemos ver a luz que brilha não em nós, mas de dentro de nós. Nós todos temos essa luz, então fortalecer essa luz que há em nós, o nosso positivo, o nosso bem, porque isso vai trazer uma possibilidade de nós melhorarmos cada vez mais, nos aperfeiçoarmos. E esse exercício que ele propõe aí, de enxergar a luz que há dentro de nós, é um exercício valiosíssimo e que a gente tem que abraçar com garra, porque a nossa tendência nos momentos críticos, de grandes desafios, nossa tendência é não enxergar a luz que está dentro. O desafio fica tão nos colocando para ver a nuvem do desafio, né? E nessa história de enxergar a nuvem do desafio, nós próprios nos vemos anuviados. É um exercício, é uma proposta e tanto essa dele. E nós temos que voltar para dentro de nós, caminhar, inclusive às vezes no tempo, para trás, levantar algumas experiências que nós conseguimos vencer
E ali a gente vê a iluminação que a gente teve para vencer aquelas experiências. Ou às vezes caminhar para dentro de nós e levantar quase uma estatística de pessoas muito queridas e próximas de nós que venceram grandes desafios. Quando a gente não conseguir encontrar experiências superadas, bem resolvidas, ou seja, encontrar a iluminação que a gente teve para resolver aquilo, olhar, fazer um olhar no entorno e buscar em pessoas muito queridas, ou vultos nacionais ou mesmo mundiais, que demonstraram luz interior. E como nós somos todos irmãos, nós trazemos a nossa parcela de luz. E a gente ter essa certeza que trazemos. E aí sim a gente consegue acessar essa luz interior que ele nos convida. É um convite e tanto, né? Não é a luz que está aqui. Meu rosto pode estar feio, pode estar lameado, mas dentro há luz. Cadê essa luz? Eu vou colocá-la em expressão. Em expressão, enxergá-la. Essa daí ele fala no final até, né? Quando ele fala da tecelã, eu ia falar mais pro final, mas vou antecipar, já que a Nájila colocou. Que sempre que ele perdia a fé e achava que não conseguiria fazer essa transformação, e esse autoconhecimento, né, que ele colocava, ele encontrava alguém que mostrava que era possível. Né? Estava no final, mas a gente antecipa e aproveita a oportunidade. E aí ele fala também, quanto mais ele celebrava a beleza do mundo, mais crescia o conflito do paradigma que ele tinha da National Geographic e o que ele aprendeu desde criança, né? A lei da selva, devore ou seja devorado. Eu ganho, você perde. O segundo lugar é do primeiro perdedor. Que essa é uma visão de escassez e competição. Então, a transformação também é dessa visão de escassez e de competição. Onde nós estaríamos sempre lutando e brigando por um lugar, uma melhor foto, por nos darmos bem, né? De alguma forma, porque se é um mundo de escassez, não tem para todo mundo. Então, estamos sempre competindo um com o outro. E aí ele traz aquele exemplo da floresta, né? Que a natureza não diz só há uma boa foto, então um fotógrafo vai tirar uma boa foto e os outros são perdedores. Não, ele falou que a natureza, ela diz, quantos filmes você tem? Eu vou encher todos eles com belas fotos. Então o mundo mostra o que? Que é abundância. Portanto, não há necessidade de competição, mas podemos passar para a cooperação. Tem para todos, né? O mundo não é escasso, a natureza mostra isso. Se nós nos abrirmos às possibilidades, a gente vai começar a enxergar através dessas perspectivas que sempre há possibilidade e há para todos. E aí ele fala, não importa quão desesperadora possa parecer uma situação, porque sempre vai ter uma saída, uma resposta, uma nova perspectiva. Nós só precisamos nos abrir e acreditar e procurar, que sempre há uma perspectiva nova ou diferente sobre cada situação. E mesmo quando achamos que sabemos a resposta ou encontrarmos algo de bom, não pararmos, continuar buscando novas perspectivas, não nos limitarmos para ampliar as nossas possibilidades. Que foi quando ele deu aquele exemplo do menino com a mão na fonte, dançante. Ele sabia que o menino estava esperando a água subir e ele ficou esperando para tirar a foto da reação do menino. E quando a água veio, ele tirou a foto e pegou uma boa foto, o que ele estava buscando ali, que era esse momento. Mas ele não parou, ele continuou tirando foto. E aí viu o menino dando uma gargalhada, uma foto linda, de uma alegria enorme. Então, nós não pararmos, quando encontrarmos alguma coisa boa, alguma resposta que buscamos, continuar buscando, porque existem inúmeras possibilidades. E quanto mais nós buscarmos, mais vamos encontrar
Isso vai aumentando também a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé no mundo e nas coisas boas. O nosso olhar vai se transformando cada vez mais. Vamos começar a enxergar cada vez mais essas coisas positivas que o mundo nos oferece. Não só o mundo, em todas as situações, as pessoas também. Aí ele fala que buscar essa busca por novas possibilidades, como eu acabei de colocar, de celebrar, ele traz sempre novas possibilidades. E essas novas possibilidades, elas nos dão energia para consertar o que o mundo tem de errado, às vezes, ou de não tão certo, porque quando nós começamos a fazer esse olhar de celebração e de ver o positivo e o que há de melhor, a gente se conecta com uma energia da paixão, como ele diz, que nos dá gás, nos dá força para transformar o mundo para aquilo que queremos, transformar o mundo para melhor. E também nos faz aceitar melhor as mudanças. Porque, em geral, nós somos muito resistentes às mudanças. Sempre temos medo, insegurança de algo novo. Porém, quando a gente começa a enxergar que é um mundo de possibilidades, como ele diz, se o nada mudasse, ele ia tirar uma foto e não ia ter mais graça, porque ia ficar a mesma coisa sempre. Então, quando a gente começa a mudar esse paradigma de uma curva de mudanças para uma curva de possibilidades, então a gente vê algo mudou na minha vida. Não era como eu esperava, não estava esperando essa mudança agora. Mas quais as novas possibilidades que isso me traz? O que eu posso fazer, enxergar de bom nisso? E como me adaptar a isso? E adaptação é evolução. Então nós evoluímos mais com as mudanças. Nós começamos a aceitar melhor essas mudanças que acontecem nas nossas vidas. Nos adaptando e enxergando sempre o que há de positivo. Mesmo que seja uma mudança que às vezes no primeiro momento possa parecer ruim, ou seja, até às vezes o desencarne de alguém da nossa família, traz uma mudança em nossa rotina, em nosso dia a dia, na nossa dinâmica de vida, no nosso mundo interno, porque a presença física não vai existir mais na casa, às vezes. Então, isso traz, às vezes, num primeiro olhar, um pensamento de que o mundo está ruim. Mas aí, como eu posso mudar esse pensamento? Enxergando as novas possibilidades, a partir de agora. Como que eu posso me adaptar a isso? Qual o crescimento que essa situação me faz ter? Porque nós sempre estamos em crescimento, com aprendizado. Então aí a gente consegue angariar a energia e aceitar melhor essa mudança, se adaptar e seguir com prazer, seguir com fé, seguir com alegria e buscando novas perspectivas sempre. Depois aí ele fala, em relação até a isso, por exemplo, das mudanças, é viver na incerteza, mas agir com confiança. A confiança é a fé que nós temos em Deus, imanente em nós. Essa fé que não estamos sozinhos. Essa fé que temos a ajuda de todos para conseguir superar os nossos limites, os nossos desafios, para vencer as provas que são colocadas. Então nós vivemos sim na incerteza. Tudo é incerto e a mudança é a única certeza que temos. Que tudo está mudando o tempo inteiro. Mas se nós agirmos com confiança, com essa fé, que temos capacidade para enfrentar os desafios e superá-los, a gente vai começar a mudar o nosso olhar do mundo, sobre o mundo, para essas novas possibilidades. Eu acho que nessa colocação dele aí,
tem um recado maravilhoso que é que essa confiança Levanta. não quer dizer que a gente está confiando que o que nós fizemos vai ser bem aceito, nem que o que nós fizemos vai se desdobrar em frutos para essa encarnação nossa. A confiança é vivendo na incerteza, administrando as marés aqui, que são todas de incerteza, nós irmos construindo em nós, internamente, uma vontade de acertar, que nos leve a agir com confiança dentro do nosso nível de possibilidades de acerto. Para, seja lá o que vier de retorno, nós podermos afirmar para nós mesmos: eu agi da melhor forma que eu podia, eu tentei com todos os meus recursos fazer o meu melhor. Hoje, quem sabe, eu já não faria exatamente do jeito que fiz, porque a evolução é lei. De lá para cá, junto com todos, eu consegui fazer uma aberturinha maior de consciência, já faria diferente, mas voltando para aquele momento quando agi, tenho certeza que agi dentro do meu melhor. Porque essa confiança, se a gente levar a palavra confiança ao pé da letra, eu confiei e agora me arrebentei, não é essa a proposta dele. A gente vê pelo trabalho dele inteiro que não é essa a visão. É confiança no que eu estou fazendo, empregando todos os meus esforços, a minha fé, minha gratidão, minha vontade de acertar tudo. E o que vier a gente vai administrar. É fazer o melhor possível. É o melhor possível, já se preparando o tempo todo para administrar. O tempo todo administrar. Não administrar com pior olhar, não. Administrar mesmo. Porque para falar em evolução e falar em incerteza, temos que o tempo todo falar em administrar o que vier. Não por um olhar negativo. Não é negativismo. Se estamos falando em incerteza e em evolução, o que virá, quando vier o resultado desse trabalho que fizemos, ou dessa doação, dessa dedicação, seja lá o que for, quando vier, nós inclusive já estaremos num outro patamar, que nossa visão já melhorou. E às vezes a do outro não caminhou tão bem assim. Quantas vezes nós nos depararemos com a situação de a pessoa não fazer entendimento do nosso esforço, do nosso empenho e de tudo que fizemos por ela. E estarmos, essa confiança aí envolve isso. Confio na minha capacidade de amar para enxergar que essa pessoa não conseguiu avaliar o que ela recebe nem o que recebeu. Isso não vai me desgastar, não vai me desmotivar, não vai me tirar da trilha de querer fazer o bem. Até porque aqui na Terra, o irmão Leocádio sempre fala que ingratidão é prato diário. Né? A gratidão é iguaria rara, como ele diz. E então nós temos que fazer por nós, porque sabemos que aquilo é o melhor que nós podemos fazer sem esperar essa retribuição. E nós buscarmos, também eu ia falar depois, mas aceitar as coisas com gratidão e retribuição, que ele fala no final. Né? Então nós sermos gratos, nós reconhecermos, buscarmos fazer isso, porque como também falamos na semana passada, um dos instrumentos, nós temos que cuidar com a nossa linguagem, com o que falamos e com o que é nosso comportamento. Porque nós estaremos sendo sempre referência para outras pessoas, para crianças, ou enfim, no meio em que vivemos, nós seremos referência para alguns. Então, se nós mudarmos o nosso comportamento, sendo referência e exemplo, estaremos mudando a humanidade, de alguma forma. Claro que, às vezes, não enxergaremos isso de uma forma macro no mundo. Mas mudando um, estamos mudando vários, porque nós todos estamos ligados a pelo menos 10 mil pessoas, como o Dr. Leocádio também já nos colocou, o irmão Grimm também falou para nós. Então,
temos que nos preocupar com o nosso comportamento e fazer o melhor, como ele diz, e eu vou colocar agora aqui, para o mundo. Porque nós fazendo isso, não interessa o que o outro vai fazer com o que nós fizemos. Se o outro fizer pelo livre-arbítrio que ele tem, escolhas que nós considerarmos talvez não tão boas ainda, ele está fazendo dentro do possível dele também, porque ele também está no processo evolutivo. Às vezes não teve as oportunidades que nós tivemos de aprendizado, de educação, de amor, de afeto, e por isso nós não podemos julgar. E como o irmão Leocádio diz, nunca destruir a pessoa, sempre combater apenas ideias, atitudes, não a pessoa, porque a pessoa está evoluindo. Se nós chegamos a um estágio, foi também a custo e investimento de todos. Temos que ser gratos, assim como ainda tem muitas questões que temos que evoluir. Tem pessoas muito mais evoluídas em alguns aspectos que nós, e nós estamos aqui justamente para isso, nesse trabalho de aprendizado e de evolução. E aí ele segue falando que é no limite que encontramos os ventos que nos levam ao alto. Não são apenas os limites externos que nós devemos testar, mas os limites internos também. Se vamos aprender a voar, nós precisamos nos conhecer tão bem quanto conhecemos nosso trabalho. E ele percebeu que se ia alçar voo na vida, deveria gastar tempo não só com o que ele fazia, com o trabalho, mas com quem ele era, com quem ele é. Então precisaria descobrir quem ele é e se sentir confortável com ele mesmo, que é o trabalho de autoconhecimento, né? Então temos que fazer autoconhecimento. Tarefa e tanto essa aí que ele nos coloca. Que é uma tarefa Nos sentirmos difícil, confortáveis conosco mesmos. que é o que eu ia falar agora, porque quando ele fala se sentir confortável, quando nós vamos fazer um trabalho de autoconhecimento, nós vamos enxergar várias coisas em nós que nós não gostamos. E, portanto, não gera conforto. Que não gera conforto, exatamente, por isso que ele fala. Se sentir confortável, porque você reconhecer que às vezes a gente é egoísta ainda, que é maledicente, que é o quê? Indolente. Então é muito difícil nós reconhecermos, puxa, eu ainda tenho inveja do outro. Só que é só a partir do reconhecimento daquilo que somos que poderemos mudar. Se nós não reconhecermos, não iremos fazer a transformação necessária. Nós conhecemos muitas pessoas, às vezes nós mesmos somos assim, mas não reconhecemos isso. Da pessoa que a gente às vezes enxerga por estar de fora, alguma questão, e colocamos, fala, não, mas eu estou certa, eu não sou assim. Quando a pessoa acha que está certa fazendo algo que nós consideramos que não seja tão adequado, ela não vai mudar. E as pessoas ficam querendo mudar o outro, porque de fora está achando que é, mas se a pessoa não reconhece, é que nem ajuda. Se a pessoa não quer ser ajudada, a gente não muda ninguém. Ninguém salva o mundo. Nós podemos ajudar as pessoas que quiserem ser ajudadas. E por isso nós temos que olhar para nós, porque nós poderemos, sim, reconhecendo aquilo que queremos mudar, buscar ajuda. Aí sim, conversar com as pessoas, puxa, eu sinto que eu ainda faço isso, como que eu posso mudar? Existem vários recursos, às vezes buscar até terapias, ajuda com amigos, conversas, enfim, prece, meditação sempre, reflexão, isso temos que fazer sempre. O autoconhecimento, ele envolve a prece, a meditação, a reflexão, mas se não estivermos conseguindo sozinhos, podemos buscar ajuda, não só podemos, mas devemos, porque isso vai nos levar a um estágio mais evoluído, vamos subir um degrau. E aí ele fala, quando ele começou a fazer essa percepção do autoconhecimento, é a mudança da foto boa para a foto excelente, que é a mudança que ele disse do que é sucesso para significado. E também a mudança
mudança do melhor do mundo, né, como colocou. Melhor para o mundo. Do mundo. Para ser o melhor para o mundo. Melhor para o mundo. Porque o que é sucesso? Quantas pessoas às vezes alcançam um sucesso, entre aspas, tem muito dinheiro, um padrão de vida super alto, mas não tem uma paz interior, aquilo não tem um significado na vida dela que traga essa paz interior. Então, o Leocádio fala que felicidade é ter paz interior. Então, o que é sucesso para cada um de nós? Esses dias eu li um texto, não sei se eu vou lembrar, não lembro o autor, foi uma pessoa que me mandou, depois eu até posso procurar, que falava justamente sobre isso, que é sucesso. Era um encontro de turmas, não lembro a profissão, depois de diversos anos, vários anos de formados, né? E um queria uma segurança, então fez um concurso, passou, vivia numa cidade do interior, era um funcionário público, ganhava X por mês, tinha uma vida mais simples ali, com a família, e era aquilo, isso era o que ele buscava. E tinha um outro que foi procurar, era empreendedor, tinha várias empresas, subiu, tinha um estilo de vida, vamos dizer assim, totalmente diferente daquele. Matava um leão por dia, como dizem, né? Tinha adrenalina, era aquela vida, mas era o que ele gostava de fazer. Ele jamais conseguiria viver naquela vida pacata do outro, do colega, e o colega também não teria condições de viver na vida. E os dois estavam com sucesso na vida, porque o sucesso para um era justamente ter uma segurança ali, um salário aquele todo mês, ter a vidinha dele tranquila no interior, e o outro precisava da adrenalina e daquela vida que para o outro era uma loucura, agitada, mas ele estava feliz naquela vida. Para ele isso era sucesso. Então sucesso, a gente tem que fazer a autorreferência, não o objeto referência, como o irmão Grimm também já nos trouxe. Nós sermos referência para nós, não fazermos comparações. Ele tem mais sucesso porque é rico, ganha mais dinheiro, ou tem um apartamento na cobertura, né? Geralmente a gente, às vezes, numa cultura muito materialista, avalia a questão de sucesso pela questão financeira, e não é isso. O que é sucesso para nós? Fazermos essa avaliação, porque isso é autoconhecimento. Para mim, o que é sucesso que eu quero na vida? O que vai me fazer feliz? E aí a gente consegue também viver uma vida de significado. E aí fazer o que é melhor para o mundo, porque o melhor para o mundo são pessoas felizes, pessoas realizadas. Porque pessoas felizes e realizadas adoecem menos, se administram melhor, então não vão ocupar hospitais ou os parentes para ficarem sendo cuidados, porque vai se cuidar também se ela se ama, o auto-amor, o amor próprio também é muito importante, e está tudo dentro do autoconhecimento, para nós sabermos quem somos e conseguirmos nos administrar da melhor forma, vendo essas várias possibilidades na vida e no mundo. E aí quando ele fala da tecelã, ele fala que ele perguntou esperando uma resposta mirabolante, né? O que a senhora pensa quando tece? E ela disse, eu penso se vai acabar o fio. E ele ficou um pouco decepcionado porque ela disse, quando eu teço, ou seja, ela vive o presente. Se ela está fazendo aquele trabalho, ela está de corpo e alma fazendo o que ela está fazendo, aonde ela está fazendo. Então, que a gente possa estar no lugar que queremos e fazendo o que queremos. Né? Por isso que o autoconhecimento é importante, para a gente poder viver o presente. Estar no presente e viver o presente de forma intensa e plena. Porque quando vivemos o presente, a gente evita também a ansiedade, que é ficar vendo e se
antecipando o futuro, que às vezes nem vai acontecer, e também evitamos um pouco a depressão, que é ficar vivendo no passado. Né? O que eu fiz, o que eu não fiz, a gente vai se paralisando, vivendo o passado, puxa, eu fiz isso, não devia ter feito, e fica lá remoendo situações, ou às vezes lembrando, mas quando eu era assim, quando eu era assado, quando eu tinha isso, quando tinha aquilo, e não vive o presente. Então não está também produzindo o melhor, não está sendo o melhor para o mundo. Então a gente buscar essa presentificação e fazer o nosso melhor possível. E sermos, como eu já antecipei antes, né, quando a Nájila falou, sermos gratos e procurarmos retribuir o melhor. Porque assim estaremos mudando também a humanidade. Além de mudando o nosso olhar, a gente vai estar contribuindo também para uma humanidade melhor, mais grata, mais amorosa, que vai procurar, quando nós fazemos, quando estamos bem e servimos, a gente também recebe isso. O universo, ele retribui. A física está aí, né, para nos dizer isso. Só que a gente espera que a retribuição venha, se eu fiz para ela, que ela me dê de volta. E imediatamente, ou em curto espaço de tempo. Mas às vezes não é assim, gente faço algo para ela, às vezes isso vai vir dele. E não agora, lá na frente. Só que a gente está tão desconectados de nós mesmos, da realidade, que a gente nem percebe essa movimentação. E aí, quando ele faz, ela é ingrata, ela é isso, ela é aquilo, e já julga, e já faz um olhar ruim, em vez de olhar das possibilidades. Puxa, olha, vale a pena a gente fazer, porque olha tudo que o universo está me retribuindo, olha o que eu recebi agora dele. Então a gente estar mais atentos também a tudo e a todos, ao mundo, às situações, e a esse olhar dessas possibilidades. Se alguém quiser, essa era a ideia, né, que eu queria trazer. Ele fala também do novo equilíbrio que nós temos que buscar na vida, não da limitação, mas o das possibilidades, como eu coloquei ali. O equilíbrio inclusivo entre o que fazemos e o que somos, para podermos ser autênticos e leais a nós mesmos, fazendo esse autoconhecimento. Aí a gente vai criar essa paz interior e emanar essa luz interna que nós temos. Aí, se alguém quiser ver esse vídeo, eu procurei no YouTube e achei só ele em inglês, mas tem legenda. Tá? E aí eu coloquei aqui o nome e o nome do fotógrafo, que é fácil de achar só colocando na internet, caso alguém queira rever. Pode tirar depois uma foto aqui e procurar lá. Tá? Agora a gente vai ouvir uma mensagem do Dr. Leocádio e depois entrar para o passe.